O vereador Alzenir Pereira Melo, conhecido como Nini, mora em Rio das Ostras há 57 anos, onde nasceu e foi criado junto aos pais, irmãos e amigos, na época em que a cidade era ainda uma humilde aldeia de pescadores. Iniciou sua trajetória política quando Rio das Ostras pertencia ao município de Casimiro de Abreu. Engajou-se na luta pela emancipação de Rio das Ostras e foi vitorioso. Com 6 mandatos de muita luta e conquistas, nunca deixou de lado seus princípios. Com vários projetos que beneficiou muito esta cidade, ficando sempre ao lado do povo. Disposto a cumprir e honrar um mandato sério, responsável e compromissado, procurou descobrir e conhecer os melhores caminhos a trilhar com aqueles que o elegeram, em direção aos interesses de Rio das Ostras. Esse é Nini. Esse é Povão. Sua história de vida. É uma história difícil. Passamos muito frio, muita fome aqui nesse lugar. Quanto a meus pais, eu sou filho da 3ª geração, né? Os meus tataravós já nasceram nessa cidade. Eu tenho 57 anos, conheço a cidade de Rio das Ostras, que antes era uma aldeia de pescadores. A gente não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que falar, não tinha muito o que comer. A história é muito grande, porque não só de alegria, mas muito sofrimento, porque você não ter o que comer é muito difícil você até contar. Me lembro muito bem que eu tinha 8 anos de idade e meu pai deu um problema muito sério, ficou um tempo na cama. E minha mãe chegou para mim e falou assim: Nini, você é o mais trabalhador, você vai ter que vender um doce. Vou fazer um arroz com leite para você vender. E eu falei, claro. Eu já vendia doce para Dona Moça, né, para Dona Maria Chiquinha. E aí fui vender esse doce. Você tinha a obrigação de aprender a fazer as coisas, né? E com isso, eu acho que me deu assim uma vida totalmente diferente do que as pessoas pensam que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa muito simples. Sou uma pessoa que só as pessoas me conhecendo sabem quem eu sou. E a minha história de vida continua que eu já vendi laranja no campo, descasco muita laranja, né? Se me der uma laranja vai ver que eu sou profissional. Não é que eu quis aprender, foi a necessidade que me fez aprender. Aprendi as coisas, a fazer as coisas e até não desfrutar daquilo que sabia fazer, como por exemplo, vendia um isopor de picolé, fazia pipa, às vezes entrava pela madrugada, porque tinha necessidade daquele dinheiro para comprar comida, né? Arroz, feijão, porque a gente não tinha onde comprar carne. A carne que a gente comia era caça, né? Animal silvestre, como meu pai caçava. Mas eu acho que a vida me ensinou muita coisa, me ensinou muita coisa mesmo. Aqui, se vocês não imaginam como era essa cidade há 45 anos atrás. Não existia asfalto na Amaral Peixoto, não existia a BR-101, a cidade não dava condições, a própria cidade não dava condições, por não existir praticamente ninguém. Éramos aqui uma aldeia de pescador, com umas 4 ou 5 casas de turista, né, que só vinha aqui no verão. Mas a gente sobreviveu, crescemos com a cidade, somos 7 irmãos, né? 4 homens e 3 mulheres. Hoje eu tenho 2 irmãos empresários, um irmão advogado e eu político, né? Tive uma vida difícil, mas hoje, com o apoio da própria família, cheguei também aonde eu cheguei.
Às vezes, minha mãe preocupada, né, com 6 crianças na época, não ter o que comer, mas a gente sobreviveu. Isso é importante. Hoje eu tenho um orgulho danado da minha família, dos meus irmãos, do meu pai e da minha mãe, que se foi numa situação muito difícil, né? Depois de tanto sofrimento, depois que nós conseguimos alguma coisa, perdemos nossos pais. Mas tem aquele ditado: Deus sabe o que faz. Sua carreira política. Minha vida política, para dizer a verdade, começou de uma brincadeira. Eu nunca pensei em ser político, nunca pensei mesmo, nem nunca me passou pela minha cabeça. E o meu cunhado Pedro cismou de ser político. Quando faltava exatamente 3 meses e meio, o meu cunhado falou: eu vou desistir. Aí eu falei para ele: não, rapaz, você não vai desistir agora, já com quase 6 meses a gente levando o seu nome, e você tem que ser. Ele: eu não tenho o dom do político. Nini, eu acho que você é o cara. Mas eu fiquei quieto. E aí o Francisco Português, né, o seu Francisco, como é conhecido, chegou na minha casa e falou: o Pedro desistiu e o candidato é você. Naquele tempo fazia-se muito comício, né? E foi com a palavra vereador Nini. Eu não conseguia falar de jeito nenhum. No primeiro, no segundo, no terceiro, quando faltava exatamente 45 dias para as eleições, eu me lembro muito bem um comício lá na Rua da Fonte, ali naquele largo que tem ali. Aí eu disse para mim mesmo: se eu não conseguir falar hoje, eu desisto. E ao pegar o microfone, eu senti que eu tinha muita coisa para falar, porque havia uma revolta muito grande do povo de Rio das Ostras pelo nosso município já ter uma renda legal, e nós não tínhamos absolutamente nada, ruas nenhuma, calçada. A Rua Bangu, que foi feita, foi muito mal feita, quando chovia era a lama do mesmo jeito, enfim. E eu fui falar e comecei a falar sobre a nossa cidade, e de repente me veio assim na minha cabeça: chega desses urubus, vamos acabar com essas pessoas, vamos fazer um candidato de Rio das Ostras. Eu sei que é impossível, mas nós podemos fazer o possível. E comecei a falar e ficou um lema bonito: chega dessa cambada de urubu. E essa cambada de urubu pegou. E naquele tempo não tinha partido, não tinha as coligações, o vereador é quem tinha mais voto. Eu fui para Casimiro de Abreu, né? Aí chegou o dia da política, né? Dia 3 de outubro, e fui para Casimiro, que os votos eram contados em Casimiro de Abreu. Aí fui para Casimiro de Abreu, um fusquinha branco que eu tinha, fui sozinho, eu e Deus. Aí cheguei lá, começou a apurar os votos. E começou a apurar. Aí eu estava com 135 votos. Isso já era 5 horas da tarde. Faltava 3 urnas. Vim para casa e já derrotado, né? Porque não era partido, né? Não era coligação, era quem tinha mais voto. E já tinha gente com 180, com 160. E eu vim embora para casa. Quando eu cheguei na minha casa, a minha casa estava cheia de gente, todo mundo esperando eu chegar. E começou a gritar: você ganhou as eleições, vocês estão... Aí eu falei: vocês estão errados. Eu saí de Casimiro, tem 1 hora e pouco, a estrada era ruim, né? E eu estava só com 143 votos. Mas você teve 90 votos em Mar do Norte. Você teve 90 votos em Mar do Norte. Um voto em Rocha Leão e 3 votos em Cantagalo. E aquilo me emocionou muito,
Eu comecei a pensar em tudo, né? Passou um filme na minha cabeça. Aí eu fui o quinto mais votado. E na política a gente pôde perceber que a nossa renda ficava toda em Casimiro. Eles enfeitavam Casimiro e esquecia da gente. Foi aonde todo mundo fala, eu fui o padrinho da emancipação. Não, o padrinho da emancipação foi o prefeito Sérgio Sazeda, que apoiou a emancipação, e nós 5 vereadores. Nós que lutamos muito. Depois pareceu muita gente, mas a briga começou com nós 5. E aí eu passei em 5 políticas, sendo o quinto mais votado. Nunca fiz política com dinheiro, eu fiz política com amor, eu fiz política com aquilo que o povo espera do político. Sinceridade, honestidade, dignidade, hombridade e respeito. É isso que me dá orgulho de ser vereador. Ser vereador, o cara tem condições de ter muito dinheiro. Eu acho que não, só se ele for corrupto. Hoje existe uma igualdade. E eu estou vendo que a minha situação melhorou muito pelo meu jeito de agir na Câmara, pelo pessoal entender que precisa de pessoas como o vereador Nini na Câmara. Para ter 6 mandatos de vereador, o cara tem que ser honesto. E eu sou. Eu não uso a mentira para nada. Eu prefiro dizer um não para as pessoas e ficar bem comigo mesmo do que dizer um sim e estar escondendo das pessoas depois. Acredito na cidade, acredito no povo da cidade. Eu acho que nós, candidato a vereador, deveríamos todos nós pensar numa coisa só. Ter respeito à população e dizer para nós mesmos que a cidade precisa de nós. A cidade precisa de pessoas decentes, de pessoas que tenham comprometimento com a cidade. Seus projetos e sonhos. Eu tenho certeza que antes de sair da política, eu quero ver um grande desejo, um grande sonho meu. É que nós tenhamos escola com horário integral, onde suas mães possam deixar seus filhos às 7 horas da manhã e pegar às 5 horas da tarde. Esse para mim é um grande sonho. Funcionário aí inventaram aí um plano de cargo e salário, e enquanto para outros que é amigo do rei, uma incorporação de salário. Por que o prefeito não fez isso antes, essa incorporação? Porque está saindo e vai deixar uma bomba na mão do prefeito. Uma desigualdade muito grande. Aí eu sou contra, não posso ser a favor. Eu acho que todos os funcionários deveriam pelo menos merecer o respeito, porque nunca foram respeitados. E o nosso sonho é que essas pessoas que fazem o município girar, que fazem o município crescer, que tenham os mesmos direitos. A política pode melhorar o nosso país, mas também pode destruir de uma hora para outra. Porque isso depende muito da força do político, depende muito da nossa força. A maior dignidade do ser humano é quando ele vem pedir um trabalho. Eu acho que é aí que a política tem que mudar. É em cima disso aí, em cima da dignidade das pessoas. E nós temos que acabar com a corrupção. Estamos aí um país diferente, um Brasil diferente. Não acontecia nada com os políticos hoje, nós temos exemplo. Diversos deputados perderam o mandato, prefeito perderam o mandato, vereador perderam o mandato. Eu acho que tem que ser por aí. O Brasil tem que dar um basta em tudo isso. Isso para mim é sonho também. Que aconteça não só nas outras cidades, mas que aconteça aqui na nossa cidade também. Porque o dia que acontecer em nossa cidade, muitas pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer falcatrua. Eu digo sempre que o vereador ele deveria ser responsabilizado pelo aquilo que assina. Porque a nossa cidade hoje não está legal. Mas poderia estar legal, poderia estar bem. Porque condições nós temos, que é a verba. Nós somos o 3º município a receber mais royalties no estado do Rio de Janeiro.
Por que estamos assim? As crianças estudando em colégio de lata. Eu tenho um sonho que o nosso comércio volte a crescer, que o nosso dinheiro de nossa cidade, da nossa prefeitura, seja gasto em nossa cidade. Porque aí gera emprego. As pessoas vivem melhor. Como político, eu tenho grandes sonhos. E se Deus quiser, vão ser realizados, porque acredito no governo de Sabino, acredito na pessoa de Sabino e acredito que nós junto com as pessoas de bem, com as pessoas que quer que a cidade cresça, acho que nós vamos ser felizes. Esse é um grande sonho. Por que votar no Nini? Por que votar no Nini, né? Porque eu sou um cara honesto, me considero um cara honesto. E diz que é muito bom você dizer isso para você mesmo, né? Sou um cara honesto porque procuro fazer da política uma coisa séria. Essas 4 secretarias que votei contrário, essas subsecretarias, essa incorporação de salário por não achar justo, enfim, uma série de coisas que o político ele deveria pensar muito antes de votar, porque a responsabilidade é do vereador também. Quando eu vejo falar e quando eu sei que é a nossa responsabilidade fiscalizar o prefeito, criar leis para beneficiar as pessoas da cidade, eu acho que esse é o dever do vereador. E eu cumpri com o meu dever. Cumpri com o meu dever porque só Deus sabe o que passei para chegar no final do meu mandato. É muito difícil quando você luta sozinho, quando você fala a verdade e ouve dos próprios colegas dizer o seguinte: eu sei que você tem razão, mas não posso votar com você. Isso machuca, isso dói. Dói porque você luta por uma coisa que você está vendo que quase poucas pessoas, quase ninguém vai te ouvir. Falo sempre que tem uma indicação do vereador que diz que queria que as nossas reuniões fossem transmitidas pelo Face, pela rádio, enfim, mas não vejo o jeito, porque não há um comprometimento dos vereadores com a própria cidade. Mas eu acho que nós vamos acabar com isso, porque votar no Nini é bom que as pessoas vão saber. De um jeito ou de outro, eles vão saber, porque eu não fujo da verdade. Eu jamais vou me omitir das minhas obrigações. Mas aqueles que votarem, podem ter certeza, não estão jogando seu voto fora. Estão votando numa pessoa honesta, numa pessoa que acredita no ser humano. Numa pessoa que hoje quer o bem da cidade, e eu tenho certeza que nós vamos dar um basta. E muitas pessoas que acham que a política é um trampolim para ficar rico. Não, acho que a política você tem que, em primeiro lugar, respeitar o povo de sua cidade. E é o que eu faço. Minha amiga, meu amigo, eu estou aqui para apresentar a vocês o Nini, um dos mais corajosos políticos da nossa cidade. A sua força, a sua coragem, a sua independência, a sua garra fazem de Nini uma grande estrela na política de Rio das Ostras. Mas é preciso lembrar também do Nini de ontem, do Nini da infância de Rio das Ostras, do garoto pobre, humilde, de família de pescadores, que lutou muito para chegar onde chegou. Por isso eu tenho todas as condições de recomendar você para vereador. Esteja certo, você pode votar no Nini. Um abraço para vocês. Esse é povão. 20 é Sabino para prefeito de Rio das Ostras.
Tô com o Nini. 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 Da nossa comunidade, ouvindo sempre com carinho a voz da nossa comunidade, preferido pelo povo, voto de fidelidade, vem pro 7º mandato, tá na hora da verdade, preferido pelo povo, voto de fidelidade, vem pro 7º mandato, tá na hora da verdade. É 20.607, quem é bom permanece. Nini, vamos juntos pra vencer. Por isso é 20.607, o povo reconhece. Nini, você faz acontecer. Por isso é 20.607, Nini, nosso vereador é você. Por isso é 20.607, Nini, nosso vereador é você.